galera, tudo bem? Professor Rafael mais uma vez aqui na área com vocês e hoje para falar sobre a teoria democrática moderna. Vamos continuar a tratar sobre o assunto democracia, só que agora de maneira mais direcionada aos intelectuais, aos pensadores, aos filósofos, aos teóricos dessa forma de governo chamada democracia. Fechado? Então acompanhe aqui comigo os tópicos da aula de hoje para a gente não se perder pelo caminho. Vamos lá. Primeiro tópico, as características da democracia moderna. Lembra que o assunto da aula é teoria democrática moderna. A gente tem que primeiro saber o que é democracia moderna para depois falar sobre as teorias da democracia moderna. Atenção! Thomas Hobbes e o Estado absolutista. Esse aqui é um contratualista, né? O primeiro dos grandes contratualistas que vai defender um modelo de Estado chamado Estado absolutista, que na verdade é uma crítica ao que seria a democracia. Não é bem a democracia. Só que a gente tem que entender esse cara para estudar os outros que vêm depois. Esses sim defendem a democracia. Exemplo, o terceiro tópico, John Locke e o liberalismo político. O quarto, Rousseau e a democracia participativa. E, por último, vamos tratar sobre as ideias de Montesquieu e a tripartição do poder, a chamada existência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Fechou? Então vamos começar a partir de agora falando sobre as características da democracia moderna. Atenção, hein? Se eu estou falando que existe uma democracia moderna, é porque existe também uma democracia antiga. A democracia antiga é aquela lá da Grécia, de Atenas, lá do século 6 a.C., ok? Quando a gente fala de democracia moderna, a gente está falando sobre as democracias na modernidade. Sobretudo a partir do século 17, século 18, nessa época da história aí, né? Chamada de Idade Moderna. Por isso, democracia moderna. Democracia antiga ficou na antiguidade. A democracia moderna é a democracia da modernidade. A democracia na modernidade, ela tem essas características que estão listadas aqui. Vamos falar sobre cada uma devagarzinho? Acompanhem comigo. Primeira, autonomia do indivíduo, certo? Diferente da democracia antiga, lá da Grécia, lá de Atenas, onde a coletividade era o principal, era o foco, a democracia moderna é um momento onde o indivíduo passa a ter um pouco mais de soberania. O respeito ao direito individual, às garantias e liberdades individuais é uma grande característica da democracia moderna. Existe aí essa diferença, portanto. Continua aqui comigo. Liberalismo político, sobretudo a partir das ideias de John Locke, que a gente vai falar na aula de hoje. Depois, limitação do poder do Estado. Lembre-se que as democracias modernas elas chegam na história da Europa, né, sobretudo ocidental, da Europa ocidental, depois das monarquias absolutistas, onde você percebia uma enorme centralização do poder político na mão dos reis, que governavam com poderes plenos, de forma absoluta, uma centralização, portanto, do Estado. A partir da democracia moderna, essa característica ela passa a não existir mais, o poder do Estado passa a ser limitado. Sobretudo em relação às leis também, né? Outra coisa, ampliação das liberdades individuais, que tem a ver também com essa primeira ideia, de autonomia do indivíduo. Direito à propriedade, direito a dispor da propriedade material, também defendido pelo liberalismo político. Igualdade dos cidadãos perante as leis. Essa característica já existia antes, na democracia antiga. O que muda aqui é quem é cidadão. Porque antigamente, na Grécia Antiga, lá em Atenas, para ser cidadão você tinha que cumprir vários requisitos. Tinha que ser homem, nascido em Atenas, maior de idade, não ser escravo. E aqui cidadania é uma coisa mais ampliada, mais abrangente. Não é a cidadania restrita da antiguidade, é a cidadania abrangente da modernidade. E esse direito de igualdade perante as leis, nós chamamos de isonomia. Copia aí, ó. Isonomia, igualdade do cidadão perante a lei.
e o direito de defender-se judicialmente também, ok? Então essas características são muito marcantes naquilo que a gente chama e considera democracia moderna. Agora sim vamos começar a aula. Teoria da democracia moderna, teoria democrática moderna, com o nosso primeiro pensador, que é o Thomas Hobbes, que na verdade não defende a democracia. Ele está aqui nessa aula para a gente entender as ideias que vêm depois dele. Essas sim vão defender a democracia. Então, atente aqui para mim. Presta atenção, vamos lá, vamos junto. Thomas Hobbes e o Estado absolutista. Quando a gente pensa em Thomas Hobbes, existe um livro de referência, uma obra de referência. Como é que é o nome desse livro? Leviatã, escrito e publicado no século XVII, mais precisamente em 1651. Nesse livro, você percebe a defesa que Thomas Hobbes faz da centralização do poder político, do fortalecimento do Estado. Para Thomas Hobbes, o Estado é soberano, entendeu? O Estado é a principal instituição e ela precisa ter o poder centralizado. O estado de natureza, que é um estado pré-social, antes da existência do Estado e da sociedade civil, é marcado por essa frase. Bellum omnium contra omnes. Professor, o que significa isso? Isso é latim. Em português significa guerra de todos contra todos. Significa que no estado de natureza, o homem é o lobo do próprio homem. Os homens buscam apenas sua autopreservação e a satisfação de suas necessidades. Por isso, o estado de natureza é um estado de guerra, de conflito. E para fugir disso, seria necessário o quê? Um contrato social, um pacto entre os homens, que ele chama de pacto de submissão. Submissão porque os indivíduos se submetem ao poder de um governante, de um soberano, que representa o próprio Estado, certo? E aí esse Estado é chamado de Estado absolutista, que tem como finalidade o disciplinamento dos indivíduos e a garantia do bem-estar físico e material, portanto, de uma vida mais segura, longe do conflito, da guerra de todos contra todos, característica do Estado de natureza. A quem pertence a soberania? Ao Estado, ao governante, ao rei. E o regime político ideal seria uma monarquia, um só governante, absolutista, governando com plenos e absolutos poderes sobre os outros. Ok? Como era tradição em muitos lugares da Europa até o século XVII, século XVIII. Fechado? Já entendeu Thomas Hobbes? Bacana? Vamos então para o segundo teórico de hoje, John Locke. Essa teoria aqui, ela é o contrário da teoria do Hobbes. Olha só, acompanha comigo. O principal livro do Locke sobre esse assunto chama-se Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Ele foi publicado também no século XVII, mas no final, em 1690, lá na última década ali, né? No iniciozinho da última década do século XVII. A ideia central do Locke é a defesa do chamado liberalismo político. Para isso, Locke se fundamenta numa ideia chamada de jusnaturalismo. Jusnaturalismo é como se fosse direitos naturais, ok? E aí ele vai dizer que no estado de natureza, por existir, naturalmente, os homens têm 3 direitos. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Vou repetir. Vida, liberdade e propriedade. Seriam os 3 direitos naturais de qualquer indivíduo, de todo ser humano. E aí, para garantir esses direitos, para que um indivíduo não use a sua liberdade de maneira prejudicial aos outros, é necessário existir um contrato social. Só que, diferente do Hobbes, que defende a submissão, ou melhor, um pacto de submissão, o Locke defende um pacto de consentimento. Os indivíduos consentem em limitar a sua liberdade para que todos possam ter os seus direitos garantidos, entendeu? Não é que os indivíduos vão perder a liberdade. Aqueles não perdem a liberdade. Eles apenas limitam a sua liberdade para que os direitos possam ser garantidos pelo Estado. Certinho? E aí o Estado liberal é o Estado que faz o quê? É o Estado que garante direitos e liberdades individuais. Por isso o nome é liberal. Liberal vem de liberdade. Garantir o direito de ser livre.
e garantir o exercício pleno dos seus direitos também, ok? A soberania aqui não é do Estado. Na verdade, o Estado existe para servir aos indivíduos. Então, mais importante que o Estado é quem? O indivíduo. E o regime político ideal, que cabe dentro dessa ideia, seria chamada democracia representativa, que é exatamente o modelo de democracia que nós temos hoje no Brasil. O que é democracia representativa? É quando nós elegemos representantes, que são os políticos, para tratarem das nossas necessidades enquanto sociedade, enquanto indivíduos também. Entendeu? Por isso o nome democracia representativa. Nós elegemos representantes periodicamente. Ok? Então aqui o Locke já tem uma ideia contrária à ideia do Thomas Hobbes. Já é um defensor de um modelo diferente de Estado. Caminhamos então para o terceiro teórico, o Rousseau, que vai tratar da chamada democracia participativa. A principal obra do Rousseau ela foi publicada no século seguinte ao século de Locke e de Hobbes, as publicações de Locke e Hobbes, que é o século XVIII. Lá em 1762, o Rousseau publicou a obra Do Contrato Social, ou O Contrato Social. Ok? Nesse livro, existe a defesa da soberania do povo. Então, olha só, nem Estado, como pensava Hobbes, nem indivíduo, como pensava Locke. Mas quem é soberano é a coletividade, é o povo, segundo Rousseau. Como é que ele chega nessa ideia? Vamos lá. Segundo Rousseau, no estado de natureza, os homens nascem bons, mas a sociedade os corrompe, ok? O homem até nasce bom, mas a vida em sociedade desperta no ser humano sentimentos negativos, de vingança, de ódio, etc. E ele vai se corrompendo. Para poder controlar esses sentimentos negativos, é necessário que existam regras sociais, leis, acima das vontades de cada indivíduo. E aí se faz necessário um pacto, um contrato social. Diferente de Hobbes, que defendia um pacto de submissão ao Estado, diferente de Locke, que defendia um pacto de consentimento que protegia os indivíduos, Rousseau defende um pacto de associação, de concordância. Ou seja, para Rousseau, esse contrato social, esse pacto entre os indivíduos, faz surgir uma coisa chamada de vontade geral. Atenção, hein? Vontade geral. O que representa a vontade geral? É a vontade do povo. Povo não é indivíduo e nem Estado. Povo é coletividade. Povo é uma existência coletiva. Não é nem individual, nem propriamente institucional, como o Estado é, por exemplo. E aí, para Rousseau, a soberania está na coletividade. A soberania está na vontade geral. O que isso significa na prática? Significa dizer que qualquer ação política, qualquer decisão política, ela teria que passar necessariamente pela aprovação do povo. Não é só você eleger os políticos, não. Mas qualquer decisão que seja tomada politicamente, ela teria que ter a concordância do povo, da coletividade. É basicamente assim. Toda decisão política teria que passar por um plebiscito, por uma aprovação popular. E aí, se o povo concordasse, os políticos fariam aquilo. Essa democracia não é igual à nossa, porque a nossa é representativa. A gente elege os representantes e eles tomam a decisão por nós. Nessa do Rousseau, não seria assim. A gente elegeria os representantes, só que as decisões deles teriam que ser legitimadas por nós também, através de consultas populares, da participação popular. E aí, como existe a participação, olha o nome dessa democracia. Democracia participativa. Não é fácil. É só tu lembrar de participação. A participação popular nas decisões gera a democracia participativa. A eleição de representantes para decidir por nós gera a democracia representativa. Beleza? Vamos lá, então. Aqui a gente encerra a teoria do Rousseau e vamos para a última teoria da aula de hoje, que é a teoria do Montesquieu.
do Barão de Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, também no século XVIII, em 1748. Nessa obra, O Espírito das Leis, a ideia central do livro é o que a gente chama hoje de três poderes, ou então de tripartição das funções de poder, de tripartição do poder. E aí estamos falando sobre a existência de três esferas de poder diferentes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Então vamos lá, aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem três níveis diferentes do poder executivo. O executivo municipal, representado pelo prefeito do seu município, da sua cidade, pelo governador no nível estadual, governador do estado, e lá no nível federal, o presidente da República. São os níveis do poder executivo: município, estado e federação ou união, ok? Legislativo, a mesma coisa. Os vereadores da tua cidade estão no nível do legislativo municipal. No legislativo estadual estão os deputados estaduais, lá da Assembleia Legislativa. E lá no nível federal, os deputados federais e também os senadores. Certinho? E o Poder Judiciário também tem suas representações. As comarcas judiciárias dos municípios, os tribunais de justiça, fórum do Estado, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, lá no nível federal. Então, esses são os três poderes que constituem ali a tripartição de funções do poder e que devem funcionar de maneira autônoma, porém também harmoniosa, segundo Montesquieu. A liberdade para Montesquieu só existe com moderação. Não existe a liberdade de você fazer qualquer coisa que você quiser. Não existe isso. Para você falar em liberdade, você também tem que falar de moderação. Você é livre para fazer tudo aquilo que a lei permite. O que a lei proíbe, você não tem liberdade para fazer. Para falar de liberdade na sociedade, vivendo na sociedade civil, a gente tem que falar das leis. Só existe liberdade até o limite da lei, ok? E isso gera a ideia de equilíbrio, tanto nas relações sociais quanto na relação entre poderes. O equilíbrio e a harmonia entre os três poderes. A função básica dos três poderes são, vamos lá, poder executivo, governar a nação, o município ou o estado, sob a égide das leis, ou seja, não fazendo nada que seja contrário ao que a lei determine, senão a pessoa pode sofrer um processo de impedimento, de impeachment, de continuar no poder se ela descumpre determinadas leis da administração pública. Ou seja, aqui, para Montesquieu, a lei vale mais que o rei. A lei é maior do que o governante, porque ela determina como o governante deve governar. E se ele descumprir as leis, ele pode ser submetido a julgamento. Entendeu? Então a lei está acima do rei, na visão de Montesquieu. E aí aqui a gente tem o legislativo também. Qual a função do legislativo? Principalmente a criação de leis, que sejam leis de interesse público, de interesse coletivo, para a melhoria das condições de vida e de existência das pessoas que compõem aquele território. Beleza? Judiciário tem a prerrogativa de julgar os atos com base nas leis criadas pelo legislativo, certo? E que também são oficializadas pelo executivo. Então percebe como a lei ela está presente nas várias esferas de poder. Por isso que o nome do livro é O Espírito das Leis. Então, para que exista essa harmonia, essa autonomia, é necessário que exista a lei e que a lei determine as condutas a serem seguidas pelos diferentes tipos, níveis e esferas de poder que compõem a política de uma nação. Certinho? O regime político ideal para Montesquieu é uma monarquia constitucional. Aí tu pergunta, monarquia, professor? Isso. Montesquieu é um nobre, ele é um barão. Barão de Montesquieu. Então significa dizer que ele não é necessariamente o defensor da república. Ele é um defensor de uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, onde existam leis e a lei esteja acima da vontade do rei. Beleza? Com isso, a gente encerra mais uma aula de sociologia.
Espero que tenha sido proveitosa para vocês e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.